paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Louvado seja Deus por esta sublime oportunidade que Ele nos concede para meditarmos na sua santa e poderosa palavra e assim aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Quando nós meditamos na palavra em Gênesis, nós vemos que Deus, ao final da tarde, sempre vinha ter com Adão para saber como é que foi o seu dia e o que ele fez durante o seu dia. Nós aqui vemos que na altura em que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, apenas havia um meio pelo qual o homem podia relacionar-se com Deus ou ter encontros com Deus. E esse meio era Deus vir até o homem. Adão e Eva não tinham a possibilidade de ir até Deus. Apenas Deus podia vir até eles e lhes proporcionar essa oportunidade de ter o encontro com eles. É desta forma que hoje nós vamos aprender sobre o altar espiritual e como estabelecê-lo em nossa vida. E para começar, nós vamos meditar na palavra que está em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A palavra do Senhor aqui nos ensina que todos aqueles que são salvos ou foram salvos, à medida que eles creram em Jesus, quando eles se arrependeram de seus pecados, esta palavra é aplicável para essas pessoas, onde a palavra diz que é necessário que, se nós quisermos agradar a Deus, é necessário que a fé esteja envolvida, a fé de que Ele existe, a fé de que Ele é real. A palavra ainda nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, as coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Então a palavra aqui está nos dizendo que nós temos que crer, nós temos que ter fé de que Deus existe. E não só existe, como também é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. É necessário que, de forma diligente, nós busquemos ao Senhor. E em simultâneo nós tenhamos fé, tenhamos a certeza de que o Deus a quem nós estamos buscando é um Deus vivo. Somente dessa forma, a nossa vida irá agradar a Deus. Hoje nós vamos falar do altar de oração, o altar espiritual de oração. E para dar seguimento a esta meditação, nós vamos continuar a meditar na palavra do Senhor, que está em Números, capítulo de número 30, versículo de número 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: E Moisés falou aos cabeças das tribos a respeito dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Se um homem fizer ao voto ao Senhor, ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra, fará segundo tudo o que saiu de sua boca. A palavra aqui nos fala que se um homem fizer voto ao Senhor ou fizer algum juramento que faça com que sua alma seja obrigada a fazer alguma coisa, esse homem, depois de tomar esse posicionamento, depois de tomar essa decisão, ele não pode violar a palavra ou a decisão que ele tomou, pois ele deverá cumprir com aquilo que ele proferiu com sua boca ou com aquilo que foi a sua decisão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder estabelecer, para poder criar um altar espiritual de oração em nossa vida, nós precisamos de fazer um voto a Deus.
O que é um voto a Deus? Um voto a Deus é um comprometimento. É um comprometimento que nós assumimos diante de Deus, onde nós nos apresentamos a Deus e dizemos: Deus, se o Senhor fizer isso comigo diariamente, eu vou fazer isto, mas isto, mas isto. Então, é uma situação em que nós estabelecemos princípios para que haja uma transação entre nós e Deus. Isto é, nós estabelecemos um princípio em que Deus, eu vou cumprir isso. Mas, à medida que eu for a cumprir isso, o meu pedido, a minha súplica é que o Senhor faça isso. Então, à medida que nós fazemos um voto, como a palavra em Números nos mostrou, à medida que nós fazemos um determinado voto a Deus, nós não podemos violar aquilo que nós estabelecemos como voto para Deus. Não podemos violar aquilo que nós estabelecemos como obrigação para a nossa alma, porque o voto não pode ser quebrado. Então, este é o primeiro princípio para nós podermos estabelecer um altar espiritual de oração em nossa vida. Dando continuidade à nossa meditação, vamos aqui falar daquilo que é o valor espiritual do voto que o homem faz para Deus. Quando nós decidimos fazer um voto a Deus, como partilhamos aqui há pouquinho anteriormente, nós tomamos uma decisão, um posicionamento de algo que nós vamos fazer diariamente para Deus. Só que numa dimensão espiritual, esse voto que nós fazemos para Deus tem um valor. Mas esse voto que nós fazemos para Deus tem um valor, não um valor numa dimensão física, mas um valor numa dimensão espiritual. Há um câmbio que o reino espiritual de Deus faz daquilo que nós decidimos fazer para Deus. Então, aquilo que nós decidimos fazer para Deus como nosso voto tem um valor espiritual. E quando nós decidimos apresentar o que nós estabelecemos como voto para Deus, a Deus, o realmo espiritual de Deus faz um câmbio, onde ele converte aquilo que nós estamos apresentando a Deus em função daquilo que é o equivalente àquilo que estamos a apresentar a Deus numa dimensão espiritual. Então, numa dimensão espiritual é como se nós tivéssemos uma conta, mas é uma conta bancária, mas é um banco espiritual, onde à medida que nós formos apresentando o nosso voto a Deus, a nossa conta bancária no realmo espiritual irá acrescentar os valores que lá estiverem. Valores não equivalentes ao mundo físico, mas valores equivalentes ao mundo espiritual. Então, o voto que nós fazemos a Deus tem um valor. À medida que nós apresentamos o nosso sacrifício no nosso altar de oração, em função do voto que nós fizemos a Deus, nós estamos fazendo um investimento espiritual. É um investimento espiritual que não nos vai dar proveito diretamente no realmo físico, mas vai nos dar um proveito no realmo espiritual. E como partilhamos em ministrações, em meditações anteriores, nós vimos que o realmo espiritual domina o realmo físico. À medida que nós investimos no realmo espiritual, nós conseguimos ter frutos no realmo físico, reflexos daquilo que nós fizemos no espiritual. Então, a palavra do Senhor em Levítico, capítulo de número 27, versículo de número 1 a 3, diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. E a tua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até os 70 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então, o câmbio que o realmo espiritual do reino de Deus faz é um câmbio em função do valor que o voto que nós apresentarmos ou que nós fizermos a Deus tem no santuário de Deus. Então, tudo que nós decidimos apresentar a Deus como voto pode ser uma jornada de oração e jejum para toda a nossa vida.
pode ser a nossa apresentação no altar de oração para toda a nossa vida. Pode ser fazer ofertas no santuário do Senhor, independentemente daquilo que nós decidirmos oferecer a Deus como voto. Tudo isso tem um valor proporcional, equivalente no santuário de Deus. Então aqui nós aprendemos que todo investimento que nós fazemos no nosso espírito, no realmo espiritual do reino de Deus, tem um valor. E esse valor é equivalente a um valor já pré-estabelecido por Deus no seu santuário. E no final, à medida que nós apresentamos, à medida que nós cumprimos o nosso voto que fizemos a Deus, o que Deus prometeu fazer pelo cumprimento do nosso voto vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta. O que está na sua palavra, Ele irá fazer. O que são suas promessas, Ele irá cumprir. Desde o momento que nós decidamos cumprir com aquilo que é o nosso voto para Deus. Aqui nós vemos que, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, agora já não é somente Deus que vem até o homem para ter um relacionamento com o homem, mas nós, por intermédio de Jesus, isto é, Jesus tornando-se a ponte que nos permite chegar até Deus, desde que a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for através dele. Assim nós conseguimos também ir até Deus. E a forma de nos apresentarmos até Deus, a forma de estabelecermos critérios para termos transações com Deus. Transações o que seria? Seria recebermos algo de Deus e entregarmos algo a Deus. À medida que nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, à medida que nós nos apresentamos a Deus em nosso altar de oração, apresentando um voto a Deus, apresentando um sacrifício a Deus, nós estaremos tendo ou estabelecendo princípios para que haja transação entre nós e Deus. Isto é, o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para todos aqueles que são seus filhos e filhas, virá até nós. Deus nos vai conceder, pelo fato de nós estarmos estabelecendo princípios para que haja uma transação entre nós e Deus. Se nós não fizermos esse sacrifício, se nós não fizermos esse voto para Deus, o que vai acontecer não quer dizer que nós vamos perder a nossa salvação. Não quer dizer que nós não vamos herdar a vida eterna, não. Só que nós não poderemos navegar nas profundezas das águas de Deus. Porque há muito no Espírito que nós podemos absorver. Há muito de Deus que nós podemos absorver. Há muito de Deus que nós ainda não sabemos. Há muito de Deus que ainda pode ser colocado em nossa vida. Não somente para o nosso benefício, mas para o benefício da nossa família e para o benefício da Igreja de Cristo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de pagar um preço. Assim como Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, assim como Ele padeceu na cruz do Calvário, para poder nos dar a salvação, nós também precisamos de pagar um preço para podermos receber. Receber aquilo que, na verdade, já está disponível nas regiões celestiais. Desde que a palavra diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Porém, a palavra de Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, onde Deus colocou a nossa bênção, é onde o diabo está para nos resistir, para que não tenhamos acesso à nossa bênção. Então, uma das formas de nós conseguirmos ter acesso àquilo que Deus já nos concedeu como bênção é necessário. Uma das formas é o voto a Deus. Uma das formas é o sacrifício. Apresentarmos a nossa vida como sacrifício diante de Deus no nosso altar de oração. É por isso mesmo que estamos vendo aqui esses dois princípios. O primeiro é o voto a Deus.
O segundo é apresentar o sacrifício a Deus. Quando nós fazemos isso, nós estabelecemos o nosso altar de oração. E vai ser nesse altar onde, à medida que nós formos diligentes, a palavra em Hebreus 11:6 diz que todo aquele que buscar a Deus diligentemente, consistentemente, regularmente, sem falhar, a esses Deus irá galardoar, Deus irá recompensar. E como é que Deus vai nos recompensar? Todas as bênçãos espirituais, as quais Deus nos abençoou com elas, irão se manifestar em nossa vida. Nós não seremos cristãos ou seguidores de Cristo que operam na média. Porque se nós operarmos na média como seguidores de Cristo, nunca estaremos, ou melhor, nunca poderemos manifestar a grandeza que Deus colocou em nós. Nunca poderemos estar na linha da frente para guardar, para proteger a igreja, para proteger a nossa família, para defender a igreja, para contra-atacar o inimigo quando ele nos atacar. Se nós não colocarmos esse comprometimento no nosso espírito, no nosso relacionamento com Deus, nós iremos continuar como cristãos que operam numa dimensão abaixo da capacidade ou da dimensão para a qual Deus nos chamou. E para que nós possamos alcançar ou operar na capacidade para a qual Deus nos chamou, para que nós possamos operar nas profundezas das águas para a qual Deus nos chamou, nós precisamos de estabelecer um altar de oração. Continuando na nossa meditação. No mundo secular existe aquilo que chamamos de ano acadêmico, ano financeiro, e também no mundo espiritual existe o ano espiritual. O ano acadêmico ocorre de fevereiro a novembro. O ano financeiro ocorre de janeiro a dezembro. E o ano espiritual, a resposta para quando o ano espiritual acontece está na palavra do Senhor em 1 de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E o homem Elcana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Então, assim como nós vimos que há um período ou há um momento que inicia o ano acadêmico e o ano financeiro, há um período e há um momento que inicia o ano espiritual. O ano espiritual acontece quando o homem apresenta um voto e sacrifício a Deus. Se o homem não apresenta um voto e um sacrifício a Deus, o ano espiritual de tal homem ainda não iniciou. Assim como Elcana fez, não somente ele, mas com toda a sua família, onde ele subiu a oferecer um sacrifício anual, isto é um sacrifício que ele ofereceu anualmente, de forma regular, de forma consistente. E não somente o sacrifício, como também o seu voto. Então, é aquilo que nós oferecemos a Deus como nosso sacrifício, mas também é o nosso voto, o comprometimento, aquilo que nós dizemos a Deus: Deus, enquanto eu viver, Deus, enquanto o ano estiver a decorrer, eu vou estar em consagração a Ti, em oração e jejum, das tantas às tantas. E Deus, enquanto eu for a fazer isso, por favor, faça isso na minha vida. Faça isso no meu espírito. Faça isso na minha família. Faça isso no meu trabalho. Faça isso no meu negócio. Faça isso com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos, com minhas filhas. Então, à medida que nós formos diligentes, à medida que nós cumprirmos com o voto que nós fizemos a Deus, Deus vai cumprir com a sua palavra. Porque Deus não é homem para que minta. Se nós fizermos um voto a Ele
e cumprimos a nossa parte, Ele vai cumprir a sua parte. Dando continuidade com a nossa meditação. A magnitude da dimensão de Deus que iremos experienciar em nossa vida é diretamente proporcional ao investimento espiritual no altar de oração que nós tivermos estabelecido. Então, quanto mais nós investirmos no nosso altar de oração, mais de Deus nós vamos receber. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que creram em Jesus receberão poder. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que creram em Jesus nasceram de novo. Isto é, o Espírito de Deus foi selado na vida dessas pessoas. Eis que nós nascemos de novo e começamos a ter um relacionamento com Deus. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, o nosso espírito é como se fosse, uma conduta, é como se fosse uma conduta de água que tem válvulas, que tem torneiras ao longo do seu comprimento. Quando nós nascemos de novo, apenas algumas torneiras, se calhar uma ou duas, estão abertas, que nos permitem começar a dar os primeiros passos da fé. Mas para que as outras torneiras ou para que as outras válvulas sejam abertas, é necessário que nós nos dediquemos a Deus, nos apresentando no nosso altar de oração diariamente de forma consistente. À medida que nós formos nos apresentando no nosso altar de oração, buscando a Deus em oração, em jejum, estudando a palavra, nos consagrando a Ele, nos santificando diariamente, essas válvulas vão se abrindo. À medida que essas válvulas se abrem, nós vamos nos aproximando da operação na capacidade para a qual Deus nos chamou. À medida que essas válvulas vão se abrindo, os nossos sentidos espirituais vão começar a ser ativados. Quando nossos sentidos espirituais começam a ser ativados, nós ganhamos mais sensibilidade para a voz de Deus. A nossa audição espiritual é ativa. A nossa visão espiritual é ativa. Enquanto essas válvulas não forem abertas, nós não poderemos ver no Espírito. Não poderemos ouvir no Espírito. Não poderemos falar no Espírito. Mas quando essas válvulas são abertas, os nossos sentidos espirituais são ativos. À medida que os nossos sentidos espirituais são ativos, nós ganhamos mais intimidade com Deus. Quando nós ganhamos intimidade com Deus, assim como nós abrimos nosso coração para aquela pessoa que nos é próxima, quando nós ganhamos intimidade com Deus, como resultado do nosso investimento no nosso altar de oração diariamente, Deus abre o seu coração para nós. Deus mostra-nos aqueles que são os seus planos para a nossa vida. Deus revela-nos aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida para abençoar a humanidade, para abençoar a igreja. Deus mostra-nos aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida para que a nossa família seja salva, para que aqueles que estão a passar por necessidades tenham alguma coisa para suprir suas necessidades. Mas Deus só vai fazer isso se nós estabelecermos um princípio para que haja uma transação entre nós e Deus. Isto é, nós nos apresentamos a Deus, cumprimos o nosso voto a Deus, nós apresentamos nosso sacrifício a Deus. E no seu lugar, Deus abre-se para nós. Deus permite que nós sejamos seus íntimos. À medida que nós fazemos isso, o fluir, o mover do Espírito de Deus em nós
ganha mais liberdade, ganha mais poder, ganha mais autoridade. O Espírito Santo já se move com mais liberdade, já se move de forma mais livre em nossa vida. E eis que, quando chegamos nessa magnitude de manifestação espiritual de Deus em nós, os dons espirituais que Deus de antemão nos abençoou com eles. Lembrem-se, a palavra lá diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas. O Senhor Jesus andou aqui na terra pregando, curando e ensinando. Assim como o Senhor Jesus, quando ele estava ascendendo aos céus, ele disse que nós faríamos obras maiores que aquelas que ele fez. E os dons espirituais é como se são ferramentas espirituais que nos vão permitir realizar o trabalho espiritual que Deus nos chamou para realizar. Não tem como nós fazermos o trabalho que Deus nos chamou para realizar se as ferramentas espirituais que Deus de antemão já nos concedeu não se estão manifestando através de nós ou em nós. Por isso, aqui é muito importante a questão do altar de oração. E não simplesmente ter o altar de oração, porque na verdade dizer que temos o altar de oração sem ter um voto, um comprometimento a Deus naquele altar de oração que nós estabelecemos, sem termos aquilo que é um sacrifício que nós apresentamos a Deus naquele altar de oração que nós estabelecemos, nós não temos o altar de oração. Porque o altar de oração só existe se houver um voto, um comprometimento. Alguma coisa que nós dissemos a Deus, que Pai, diariamente, na hora X, eu vou fazer isso. E nós cumprirmos com aquilo que nós dissemos que vamos fazer. Porque à medida, cada momento que nós nos apresentamos no nosso altar de oração, nos prostramos diante de Deus e buscamos a sua face orando, é como colocar lenha na fogueira. O incenso, a chama, o fogo no nosso altar de oração, o fogo só vai existir quando nós começamos a nos apresentar no altar de oração. Depois de fazermos o voto e apresentarmos a nossa vida como sacrifício vivo naquele altar de oração. Mas o fogo só vai manter-se se nós nos apresentarmos no nosso altar de oração continuamente, diariamente, consistentemente, regularmente. Quando nós fizermos isso, a chama do nosso altar de oração vai ficar acesa continuamente, diariamente. E é o nosso altar de oração, é o voto que nós fizemos a Deus, é o sacrifício que nós apresentamos a Deus, é a nossa apresentação no altar de oração que nos vai permitir viver uma vida de domínio espiritual. Porque nós não somos simplesmente o que nós vemos quando olhamos no espelho. Nós somos espírito. Depois de nós nascermos de novo, nós somos espírito. Nós, Adão e Eva no Éden, morreram espiritualmente. Mas quando nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós nascemos de novo no Espírito. Nós passamos a ter vida no Espírito por intermédio de Jesus Cristo. Então, para que esse Espírito, onde nós nascemos, esse Espírito que é a nossa identidade, agora que nascemos de novo, agora que somos salvos, para que esse Espírito domine, para que esse Espírito tenha domínio sobre a nossa carne. O pecado se manifesta na nossa carne, mas é no Espírito que as obras do Espírito se vão manifestar. As obras do Espírito são as obras do Espírito de Deus. São as obras que são a vontade de Deus para a nossa vida. Só que para que o nosso Espírito tenha
força suficiente, energia suficiente, poder suficiente para dominar sobre a nossa carne, ele precisa ser alimentado. E o meio para alimentar o nosso espírito é o estabelecimento do nosso altar de oração e a nossa apresentação no nosso altar de oração diariamente. Para que o incenso, para que o fogo, para que a chama do nosso altar de oração esteja acesa continuamente. E assim, o nosso espírito tenha poder suficiente para dominar sobre a nossa vida. E automaticamente, todos aqueles que são os frutos do Espírito para a nossa vida, que é o que o Senhor partilhou na sua palavra lá em Gálatas, capítulo de número 5, vão se manifestar em nossa vida. Mas para tal, é necessário estabelecermos o altar de oração. Se nós quisermos mais de Deus, se quisermos operar e navegar na frequência do Espírito Santo, na frequência de Deus, na frequência celestial, se nós quisermos fazer se nós quisermos descarregar, se nós quisermos fazer download de todas as bênçãos espirituais com as quais o Senhor já nos abençoou nas regiões celestes, nós precisamos de descarregar. E a forma de descarregar essas bênçãos espirituais para o nosso espírito é estabelecendo um altar de oração, fazendo um voto a Deus, cumprindo com o nosso voto, apresentando a nossa vida como sacrifício vivo no altar de oração, através da oração, através do jejum, através do estudo da palavra, através da santificação, através do serviço a Deus no seu reino. Fazendo isso, nós iremos navegar na dimensão para a qual o Senhor nos chamou. Do contrário, se nós não fizermos isso, primeiro nós seremos seguidores de Cristo que irão operar abaixo da capacidade para a qual Cristo nos chamou. Isso virá com muitas limitações. Uma delas é que os dons espirituais que o Senhor nos concedeu não vão se manifestar em nossa vida. E como consequência, a igreja do Senhor vai sofrer por isso. Porque se o soldado não se posiciona como soldado, o apóstolo Paulo olhava para ele como soldado de Cristo, porque em sua mente ele tinha essa mentalidade, ele tinha essa consciência de que eu sou um soldado, eu não sou um civil. Assim como existem os civis no mundo secular e existem os soldados no mundo espiritual, existem os soldados. Nós somos soldados de Cristo, nós somos olhados como soldados de Cristo, como soldadas de Cristo. E se nós não nos posicionarmos como aquilo para o qual Deus nos chamou, a igreja vai sofrer. A igreja vai sofrer por isso. Porque quando nós não fazemos isso, nós abrimos um espaço para que demônios ataquem a igreja. Isto é, a igreja sempre estará na posição de vítima, porque demônios sempre estarão a atacar a igreja. Enquanto a igreja é atacada, não há quem pode se posicionar para defender a igreja. Não há quem pode se posicionar para contra-atacar. Mas por que não existem essas pessoas para fazerem isso? Porque aqueles a quem Deus chamou para fazer isso não estão se posicionando. Estão se submetendo aos desejos da carne. Estão se contentando com apenas ir à igreja, voltar da igreja e terminou. Mas não é para isso, não é somente para isso que Deus nos chamou. Isso faz parte, mas não é somente para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estarmos na linha da frente, para proteger a igreja, para proteger a nossa família, para contra-atacar o inimigo. Diariamente, os demônios estão trabalhando para desviar a igreja, para impedir que pessoas
entreguem suas vidas a Cristo, para impedir que a igreja cresça, para impedir que a igreja esteja avivada, para impedir que a igreja opere no espiritual, para impedir que a igreja tenha entendimento da palavra, para impedir que a igreja tenha intimidade com Deus, para impedir que a igreja estabeleça altares de oração que vão permitir que cada membro da igreja de Cristo tenha um relacionamento profundo com Deus, que cada membro da igreja de Cristo tenha no seu espírito as válvulas abertas, tenha seus sentidos espirituais ativos e tenha o fluir do poder de Deus em sua vida. Cada um de nós é chamado a estabelecer um altar de oração. Cada um de nós é chamado a se posicionar como um soldado de Cristo. À medida que nós nos posicionarmos como soldados de Cristo, nós vamos ser o meio que Deus vai usar para proteger a igreja. Nós vamos ser o meio que Deus vai usar para contra-atacar sempre que o inimigo atacar a igreja. E nós iremos sair da posição de vítimas. Porque os demônios virão para nos atacar. Mas porque nós temos sido constantes no nosso altar de oração, nós temos sido constantes com o cumprimento do nosso voto a Deus, nosso espírito estará edificado, fortalecido e com o fluir do poder de Deus nele para defendermos-nos e contra-atacar o inimigo. Aí a situação já mudou. Já não somos vítimas. Pelo contrário, já podemos nos defender e contra-atacar. Continuando com a nossa meditação. A palavra do Senhor diz que, em Hebreus ainda, capítulo número 6, diz que todo aquele que buscar a Deus diligentemente é que será galardoado por Deus. O que acontece com os agentes de Satanás, feiticeiros, curandeiros, bruxos, bruxas, seja qual for o nome do agente de Satanás. O que sustenta a eles para que eles consigam ser bem-sucedidos no seu trabalho maligno, o que lhes sustenta, o que lhes dá força, o que lhes dá poder, o que lhes protege, é um altar que eles também estabeleceram. Só que é um altar estabelecido no reino das trevas. É um altar estabelecido no reino de Satanás, no reino do diabo. Então o que acontece é, eles também fizeram um voto, eles fazem um voto a demônios, a Satanás, ao diabo. E diariamente eles são diligentes em cumprir o voto que eles fizeram a Satanás. Se calhar, o voto pode ser derramamento de sangue de tantos em tantos dias, de tantos em tantos meses. Então, esse é o sacrifício que eles estão apresentando. Eles cumprem o voto que é apresentar o sacrifício, que é o derramamento de sangue. O derramamento de sangue é morte de pessoas. Então, eles alimentam o altar espiritual maligno deles dessa forma. E à medida que eles cumprem com esse voto que eles fizeram a demônios, a Satanás, a principados, potestades, a hostes espirituais da maldade, esses espíritos malignos sustentam a eles, suportam a eles no trabalho que eles querem fazer. No trabalho que eles querem fazer. E quando esses agentes de Satanás não cumprem com o voto que eles fizeram a esses demônios, a esses espíritos, em algumas situações eles são mortos. É por isso que eles são diligentes. De tal forma que
consigam preservar a sua alma, porque lá, quando estávamos a meditar em Números, a palavra diz que se alguém fizer um voto, não pode violar a palavra que saiu da sua boca. Se alguém se comprometer levando sua alma a uma determinada obrigação, ele não pode violar. Então, os curandeiros, os agentes de Satanás estão cumprindo com esse voto. Estão cumprindo com aquela palavra, mas no reino das trevas. Agora a questão é, se o nosso inimigo está a ser diligente no seu altar espiritual maligno, por que nós, filhos da luz, não estamos cumprindo a palavra que o Senhor partilhou conosco? O nosso inimigo está fazendo isso no reino das trevas. E nós, o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos de braços cruzados para que sejamos vítima dos ataques e simplesmente reclamemos depois de recebermos os ataques? Não. Temos que fazer o contrário. Temos que estabelecer um altar de oração. Temos que ser sérios com a oração. Temos que ser diligentes. Porque somente com diligência é que o Senhor nos vai galardoar. Nós temos que apresentar o nosso voto a Deus. Nós temos que apresentar a nossa vida como sacrifício vivo no nosso altar de oração. Nós somos chamados ao sacerdócio. E o lugar do sacerdote e da sacerdotisa é o altar de oração. Somente dessa forma é que nós teremos uma vida de domínio no Espírito. Não quer dizer que não vamos receber ataques, mas quando os ataques vierem, nosso Espírito estará capacitado para defender e contra-atacar. Defender e contra-atacar. Assim como nós somos diligentes na escola, somos diligentes no trabalho, somos diligentes quando temos uma missão no mundo secular, nós temos que espelhar essa diligência que nós temos nas coisas seculares e aplicá-la na nossa vida espiritual. Porque somente dessa forma é que nós vamos conseguir cumprir com Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam diligentemente. Então nós precisamos de buscar a Deus diligentemente. E quando nós fizermos isso, a nossa vida espiritual vai subir de nível. A nossa família será beneficiada por isso. A igreja de Cristo será beneficiada por isso. Uma das missões ou um dos objetivos de Satanás é criar condições para que eu e você não tenhamos intimidade com Deus. A intimidade com Deus se desenvolve no altar de oração, por intermédio de um voto a Deus e a apresentação de um sacrifício a Deus, que é a nossa vida, um sacrifício vivo. Então Satanás trabalha para que não cheguemos ao nível de intimidade com Deus. Porque quando nós chegamos ao nível de intimidade com Deus, nós ganhamos energia espiritual para cumprir o que está em Mateus capítulo número 6, versículo número 33. Onde nós vamos começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E aguardar que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Verdadeiramente, a palavra de Deus é verdadeira e Deus é verdadeiro. Quando nós nos submetemos a Deus, ao Espírito Santo, quando nós nos apresentamos no nosso altar de oração, nós ganhamos sensibilidade espiritual e ganhamos intimidade com Deus. Quando nós entramos nesse nível, Deus começa a abrir seu coração para nós. E nós começamos a verificar que verdadeiramente é o espiritual que domina o físico. Porque à medida que nós formos a nos dedicar ao nosso altar de oração,
Deus que é verdadeiro, Ele vai cumprindo a sua promessa. Ele vai cumprindo a sua palavra em nossa vida. Ele vai nos mostrando que nós, na verdade, dependemos dele. Em alguns momentos nós tentamos fazer a coisa por nós mesmos, mas não é assim que deve ser. E sempre que tentamos fazer isso, a coisa termina na frustração. Na frustração, porque a palavra diz que, em João capítulo número 15, a palavra diz que nada podemos fazer sem Ele. Nós precisamos de Deus conosco em tudo que nós formos a fazer. Mas para Deus ter acesso, para Deus ter legalidade para agir em nossa vida, nós precisamos de lhe dar essa legalidade. E a forma de dar legalidade para Deus agir em nossa vida é através do estabelecimento do altar de oração. Como estabelecer um altar de oração? Fazer um voto a Deus. Fazer um voto a Deus. Definindo, Senhor, diariamente, de hoje em diante, diariamente, eu vou me apresentar no meu altar de oração. E o que é o altar de oração? É um local em sua casa. Um local em que você pode orar à vontade, conversar com Deus. Orar e conversar com Deus. Abrir seu coração para Deus. É um local em sua casa. É um local em sua casa em que você vai se apresentar a Deus diariamente. Orando, buscando a Deus. Somado, depois de identificar o local em sua casa em que diariamente você vai se apresentar a Deus, você faz um voto a Deus. Que Pai, eu não vou falhar. Diariamente eu vou me apresentar aqui e vou orar, vou conversar consigo. Vou me apresentar como sacrifício vivo a si. É assim que se estabelece o altar de oração. Através de um voto e através de um sacrifício. O voto é um comprometimento que nós decidimos diante de Deus. Deus, se eu fizer isso diariamente, Senhor, por favor, faça isso na minha vida. Faça isso na vida da minha família. À medida que nós fazemos isso, nós damos legalidade para Deus agir na nossa vida. Então, recapitulando, primeiro, identifique um local em sua casa em que diariamente você vai se apresentar nesse local. Segundo, faça um voto. No voto, defina a que horas você vai se apresentar nesse altar de oração. E segundo, também defina quanto tempo você vai investir para estar naquele altar de oração com Deus. A buscar a face do Senhor, rogando, clamando e suplicando a Deus. Terceiro, apresenta-te como sacrifício vivo a Deus. Apresentar-se como sacrifício vivo a Deus significa não apresenta um sacrifício estranho a Deus, porque nós podemos ser um sacrifício estranho a Deus. E nós podemos cumprir o primeiro ponto, que é ter um local. Conseguimos escolher um local. Conseguimos cumprir o segundo ponto, que é estar lá regularmente, de forma consistente. Mas o terceiro ponto tem que ser cumprido, onde o nosso sacrifício tem que ser vivo e agradável a Deus. Para que o nosso sacrifício seja vivo e agradável a Deus, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Nós precisamos de obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos de viver a nossa vida em santificação. Nós precisamos de rejeitar o mundo, negar o mundo e abraçar a Cristo, abraçar a Deus, abraçar a Jesus, abraçar a palavra. Para que quando nós estivermos nos apresentando como sacrifício a Deus no nosso altar de oração, nós sejamos um sacrifício agradável a Deus. Para que Deus no seu trono, quando nós nos prostrarmos no nosso altar de oração e começarmos a buscar a face do Senhor, para que Deus
atente os seus ouvidos para tudo que for a sair de nossa boca. Para que Deus atente os seus olhos para ver o que está no nosso coração. E assim a transação com Deus irá acontecer. Quando nós nos apresentamos como sacrifício a Deus e Deus cumpre aquela que é a sua promessa em nossa vida, em função do voto que nós tivemos feito a Deus. Então, querido irmão e querida irmã, louvado seja Deus por esta mensagem que Ele nos concedeu. Estabeleça um altar de oração. Se você tiver alguma dúvida em como estabelecer o seu altar de oração, não hesite em comentar este vídeo. Eu pessoalmente irei responder ao vídeo, ao seu comentário no vídeo, irei dar-te o suporte necessário para que tu estabeleças o teu altar de oração. Se você chegou até aqui e você sente que ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, e você deseja aceitar a Jesus como Senhor Salvador da sua vida, para que assim você nasça de novo no Espírito, e de seguida você estabeleça o seu altar de oração em sua casa, em sua residência, e comece a ter um relacionamento diário, constante com Deus, para que assim o teu espírito desenvolva, para que assim os dons espirituais que Deus disponibilizou para si se manifestem na sua vida, e através de si Deus possa abençoar a igreja, edificar a igreja, defender a igreja e contra-atacar todo inimigo da igreja, defender a sua família e contra-atacar todo inimigo da sua família, e assim você tenha uma vida de domínio espiritual e também domínio no realmo físico. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que cometi muitos erros. Mas hoje, depois de ouvir a tua mensagem, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito na minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Seja o meu Senhor. Me guie, me acompanhe, me dirija, me ajude a estabelecer o meu altar de oração. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu para meditarmos na sua santa palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Eis que Ele está sentado em seu trono nos céus. À sua destra tem Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso advogado. E ao seu redor tem anjos que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus te abençoe grandemente. Estabeleça seu altar de oração. E eis que a sua vida espiritual já não mais será a mesma.